eu prometi há um tempo que eu ia vir um dia para fazer um tutorial de maquiagem para as nossas espectadoras e cá estou. A gente veio hoje até a Belle Ótica do Shopping Parque Balneário para fazer uma maquiagem diferente e uma matéria diferente sobre como usar maquiagem, algumas dicas para quem usa óculos. Então a Belle Ótica foi super parceira, separou alguns modelos de armação para óculos de grau. Eu tenho certeza que vocês vão gostar das dicas porque a gente vai fazer algo bem variado. A gente vai trabalhar com armação de acetato, uma armação mais escura. Vamos trabalhar também com a armação super clássica de 3 peças, que é quase invisível, e também com as armações coloridas. Então, vamos ao nosso passo a passo. Bom, armações, existem 1000 possibilidades. A gente tem armações de acetato, a gente tem armações metálicas e infinitas as cores. Mas o que eu acho que é um fator principal sempre antes de começar qualquer maquiagem é preparar a região dos olhos com um primer. O que é o primer? É um pré-maquiagem e hoje em dia a gente tem versões especialmente feitas para a região dos olhos. Então isso ajuda a sua sombra a durar mais, vai durar o dia todo, não vai borrar, não vai derreter. Para quem tem pele oleosa é excelente. Então é isso que eu vou fazer agora. Preparar a minha pálpebra. So show me family, all the blood that I will bleed. I don't know where I belong, I don't know where I went wrong. Muito bem, esse primeiro passo foi dado e agora outra dica excelente para todo mundo, independente da sua armação, é curvar os cílios. Porque, gente, algumas vezes a armação é daquela que a lente do óculos fica bem próxima aos seus cílios e os cílios ficam batendo. Para quem tem cílios enormes, então, isso sempre acontece. Com o Curvex você consegue melhorar essa situação, valoriza os seus cílios, dá aquela curvatura bem bonita e realça ainda mais o olhar, principalmente para quem tem os olhos pequenininhos. Então é só você posicionar o Curvex aberto. A primeira opção de armação que a gente vai usar aqui é aquela que precisa de menos maquiagem, porque já é uma armação que tem uma linguagem própria. Eu vou usar esse modelo aqui de acetato na cor preta. A gente tem visto muito, né, esses óculos sendo usados. Eu particularmente adoro, eu acho que dá uma realçada, só que ele pode ser que pese um pouquinho. Então nessas horas é melhor deixar o óculos falar a língua dele, usar um pouquinho menos de maquiagem. E para essa armação a gente vai trabalhar com cores claras e iluminar o olhar. Então vamos trabalhar com sombras peroladas, sombras metalizadas. Fique à vontade, mas o importante é você pôr um pouquinho de brilho para quebrar essa dureza do preto. E vou aplicar em toda a minha pálpebra móvel, nessa região do olho onde a gente tem esse movimento de abre e fecha. O que eu gosto de fazer também nesses casos é passar rente aos cílios inferiores esse mesmo tom de sombra. So show me family, all the blood that I will bleed. Agora um pouquinho de máscara de cílios. Know where I belong, I don't know. O interessante também é realçar a sobrancelha, porque já é uma armação um pouquinho mais pesada. Então, com um tom de sombra marrom meio fumezinho e muito bem. Essa é uma maquiagem super simples, que você não vai levar nem 5 minutos para o dia a dia, porque ela realça realmente os seus cílios, ilumina o olhar e não tem uma composição de muitos elementos, porque o óculos ele já tem essa composição aqui na lateral da pedraria, já tem essas marcas, já uma armação que tem mais personalidade, então você não precisa de muita maquiagem. O que eu recomendo nesse caso é que você use e abuse de um batom mais feminino para poder quebrar um pouquinho desse preto. Então aqui eu vou escolher um tom perolado, já que é uma maquiagem leve, não vamos carregar no batom. Um tom perolado, que mantém uma harmonia com o que a gente fez no olho. E para acabamento a gente tem 2 opções, aliás, 3 opções. A gente pode tanto usar um risco de delineador fininho preto, que fica muito feminino, muito bonito, é atemporal. Para quem tem olhos pequenininhos, uma linha de lápis bege na linha d'água, bem aqui rente aos cílios inferiores. E para quem tem olhão grandão como eu, uma linha de lápis preto vai ajudar a equilibrar esse olhar. Agora eu vou passar um pouquinho de lápis bege na linha d'água para vocês verem a diferença, como que realça o olhar, porque o lápis preto é mais convencional, vocês já estão acostumadas a ver no dia a dia. O lápis bege faz muita diferença e não é tão usado. O lápis bege é ótimo para quem quer ter aquela cara de descansada, para quem teve aquela noite mal dormida, não só para quem tem olhinhos pequenos. Ele, claro, ajuda a abrir o olhar, a aumentar,
Agora que já tá pronta, com um olhar mais marcado, um delineado mais gatinho, que tá um batom vermelho, gente? Ah, e o blush, né, gente? O blush não poderia faltar. Eu vou usar um tom bem neutro, um tom begezinho, puxado pro pêssego, aqui no alto das maçãs. Pra quem tem um nariz muito saliente, gente, quer disfarçar esse voluminho, você pode passar um blush mais puxado pro bronze, ou até o seu blush, desde que ele não seja muito vivo, desde que seja uma cor mais neutra, você passa um pouquinho aqui em cima, já ajuda a disfarçar. Olha só agora, gente, uma inspiração para quem usa esse óculos, que é o tradicional modelo 3 peças. É um óculos muito leve e ele pede sim uma maquiagem um pouquinho mais elaborada para quem quer explorar isso, explorar um degradê é excelente. Vocês estão até vendo aí nas imagens a diferença de um olho maquiado e o outro não. E é isso que a gente vai fazer agora, maquiar o outro olho para vocês entenderem esse passo a passo. A primeira coisa que a gente vai fazer, já estou com primer para olhos, eu vou usar esse pincel lápis. Ele é específico para a gente fazer detalhes, ele é ótimo para marcar o côncavo. O côncavo seria essa profundidade natural que a gente tem aqui, logo acima do globo ocular. A gente consegue deixar um olhar mais marcado. É ótimo para quem tem pálpebra gordinha também, deixa aquele olhar mais amendoado. Depois, com movimentos circulares bem suaves, você vai suavizando esse marcado. Muito bem, côncavo marcado, a gente pega um pouquinho mais, estou trabalhando com uma sombra marrom, que ela não é um marrom tão vivo, é um marrom mais acinzentado. A gente vai colocar aqui um pouco na base dos cílios superiores, trazendo de encontro ao côncavo, e a gente vai criar um V lateral. Feito isso, você faz um zigue-zague para preencher esse V lateral. E agora eu vou trazer um pouquinho também na base dos cílios inferiores. Muito bem, feito isso, a gente pega um pincel aplicador de sombras convencional, que ele é um pouquinho mais gordinho, mais fofinho. E eu vou trabalhar com um tom de verde, que ele tem os pigmentos douradinhos. Como a armação é dourada, a gente tem que combinar aí as nuances. Por exemplo, se fosse uma armação prateada, você puxa para os tons frios. Pode usar lilás, azul, a cor que você gostar mais. Nesse caso, eu vou usar os tons mais quentes para combinar com o tom dourado da armação. A gente aplica, ó, em toda a pálpebra móvel, sem chegar até o final, para não ir até onde a gente acabou de escurecer. Mantém esse final mais escurinho. Feito isso, a gente vai iluminar aqui o nosso cantinho do olhar, que seria o cantinho interno. Eu vou usar um tom perolado para dar um destaque a mais e favorecer esse degradê que a gente começou fazendo pelo marrom. Colocamos o verdinho e agora um tom perolado vai fechar com chave de ouro. Um pouquinho também aqui, ó. Bem nesse cantinho. E agora, terminou de aplicar a sombra, você pode, ó, com um pincel bem fofinho, como se fosse um pincel de pó, remover o excesso dos pigmentos que caem aqui e com um pouquinho de corretivo você dá esse acabamento. Já que a gente tem uma armação super leve, vale a pena investir num contorno mais caprichado. A gente vai usar um lápis preto em toda a linha d'água. Para quem acha que esse delineadinho inferior não dura, porque de repente você lacrimeja muito, é legal dar uma reforçada aqui, ó, nessa parte de cima. Porque assim, toda vez que você piscar, o preto de cima carimba com o de baixo e ele não vai sumir. O realce a mais seria no cantinho externo. Você dá uma pintada rente aos cílios. Você cria uma sensação de volume a mais para os seus cílios.
E temos uma inspiração para quem usa armação de 3 peças, que essa armação que é super leve, é muito elegante, é muito clássica. E nessas horas você pode explorar as cores da maquiagem, porque realmente não é uma armação que pesa, então você pode sim usar um pouquinho de cor. O que eu acho importante é valorizar o côncavo, porque você tem aqui, olha, o seu olho, para não ficar totalmente chapado atrás do óculos, valorizando o côncavo você cria profundidade, pode trabalhar as cores, então você criando um degradê realça ainda mais a sua beleza natural. Pode trabalhar também um pouquinho mais de cor nas bochechas, um tom pêssego, um tom rosado. E nos lábios, uma bocanada também não sai de moda, fica muito bem e dá sim para usar durante o dia, dá para usar durante a noite. Tem que se sentir feliz, tem que se sentir bonito. As armações coloridas são maravilhosas, eu gosto muito delas, mas geralmente gera muitas dúvidas. Você quando pensa, poxa, mas eu preciso combinar minha sombra com a cor da armação? Não, não precisa. Você tem que combinar com a sua personalidade, com o seu gosto. No caso, a gente vai trabalhar com essa armação aqui, que ela tem um tom mais azulado, um pouco esverdeado, com esse detalhe em cima. Eu já preparei esse lado de cá do meu olho e eu vou ensinar uma técnica para vocês, que ela é chamada de esfumado inferior, onde a gente valoriza somente a linha dos cílios inferiores. É muito fácil, é uma dica valiosa. Primeiro de tudo eu vou matificar a minha pálpebra, ela já está com primer para olhos. Eu vou passar uma sombra que é um tom nada, é um tom de pele mesmo, para deixar bem opaca essa região. Agora com o pincel de detalhes, que vocês já estão carecas de saber qual é que eu uso bastante, eu vou usar um tomzinho alaranjado, bem no cantinho externo aqui dos olhos, subindo para o início do côncavo, para criar uma leve profundidade, mas nada muito marcado. Com esse mesmo pincel agora eu vou usar uma sombra alaranjada, que ela é totalmente radiante, é uma sombra com mais brilho, ela tem um acabamento mais cintilante. Eu vou usar em toda a linha dos cílios inferiores. Iluminou tudo isso, agora a gente vai fazer um meio traço de delineador, que ele viria aqui, ó, bem do meio do olho, na direção da íris até o final. A gente vai começar pelo cantinho externo. E aí você vai continuando esse tracinho mais fino em direção ao meio do olho até ele sumir. Agora a gente vai realçar o lápis de olho na linha d'água inferior. Um pouquinho de máscara de cílios. Já que a gente tem um olho um pouquinho mais simples, na verdade assim, ele é fácil. Não é tão simples porque ele tem um ar mais sofisticado, de ter esse iluminado inferior, mas ainda assim eu vou trabalhar com um pouquinho de iluminador num tom perolado, puxado para o dourado aqui abaixo da sobrancelha. E um pouquinho acima das maçãs. Quando você tem as armações de acetato, essa técnica é ótima. Você iluminar um pouquinho aqui abaixo da sobrancelha já levanta o olhar. Você consegue ter uma expressão mais definida. E é um charme, né, gente? Olha só. Então a gente tem uma brincadeira, uma proposta de um iluminado inferior. Você pode brincar com as cores que você gosta. Dá até para você fazer isso com tons mais escuros, mas para quem não quer arriscar, começando com tons pastéis, os tons mais claros, mais fácil de acertar. E olha só, dá também para usar com uma armação colorida. Tá vendo, gente? Não precisa ter muita coisa, muitos itens de maquiagem, basta você ter um óculos que você adore e adaptando de acordo com o seu humor, com a sua personalidade, porque afinal de contas, a gente sabe, né? Estamos sempre vindo aqui na Beliótica para saber das novidades e a gente sabe que hoje em dia, sim, é possível ter vários óculos. Para quem usa realmente óculos de grau, é possível ter várias armações e ir brincando com o passar do tempo e por que não acompanhar isso tudo com a maquiagem. Eu espero que vocês tenham gostado dessa proposta diferente. JB, muito obrigada pelo espaço, adorei participar aqui dessa outra maneira, espero fazer isso mais vezes. Um beijo, gente, e até a próxima! You belong with me in my sweet home.